Capítulo 1133. Mensagem de refrigeração. Os guardiões do fogo haviam refeito seus passos, retornando para onde haviam deixado os veículos. O clima entre os veteranos da Costa Esquecida era neutro. Era como se eles tivessem lutado uma batalha mundana, disse ele, não o que se tornaria o ato de abertura de um confronto sangrento entre dois grandes clãs. Sun Yi, no entanto, sentiu-se ligeiramente abatido. Ele não tinha pena do desperto do grande clã Song. Eles não teriam nenhuma pena dele se a situação fosse revertida. E, no entanto, tudo isso foi um desperdício tão vergonhoso. Valor e canção estavam desperdiçando a vida de guerreiros habilidosos, e no meio da cadeia de pesadelos, não menos. Isso foi ao mesmo tempo odioso e a razão pela qual aqueles que seguiram suas ordens não mereciam sua piedade. Os veículos blindados atravessaram a paisagem desolada da Antártida, retornando vitoriosos ao acampamento. Eles navegaram pela extensão traiçoeira de inúmeros rios e lagos e se juntaram à principal força do clã Valor perto do amanhecer, o que não era muito diferente da noite do dia na Antártida. Seu retorno não causou muita fanfarra, principalmente porque poucas pessoas sabiam da emboscada iminente. Aqueles que fizeram ou foram inteligentes o suficiente para descobrir as coisas por conta própria, no entanto, prestaram muita atenção à pequena coluna de veículos. Seus rostos mudaram um pouco quando viram que nenhum dos guardiões do fogo parecia estar faltando, ou até mesmo suportar quaisquer feridas. Os hábeis despertos do grande clã ficaram impressionados, se não invejosos. Sun Yi deixou a APC com o resto do Forgotten Shorewakine para esticar as pernas. Nepis e Cassie saíram para fazer um relatório para Morgan, mas ele ficou para trás. Não fazia sentido estar lá pessoalmente, de qualquer maneira. Uma de suas sombras estava ainda em vez disso, escondida dentro de Nep. A conversa foi mais ou menos exatamente como ele esperava. Morgan parecia satisfeito e desapontado com a vitória fácil que os Guardiões do Fogo haviam alcançado. Ela esperava mais das forças do famoso clã Song. Madoka ofereceu aos Nepis elogios suaves com um sorriso educado. Ambos estavam impacientes para chegar ao verdadeiro derramamento de sangue. Mudar a própria estrela permaneceu impassível. Ela nem sequer parecia comovida com a bênção que ela deve ter recebido por acabar com 3 coortes de elite despertos. Se seus núcleos estivessem totalmente saturados, a generosidade das almas que ela havia coletado tinha que estar perto de 1000 fragmentos. Sun Yi não convocou as runas para verificar, já que ele não viu razão para isso. Não muito tempo depois de seu retorno, o comando para quebrar o acampamento foi dado, e os soldados se prepararam para continuar a marcha. Logo, o comboio começou a rolar para frente. É só parar de repente, nem um minuto depois. O APC Sun Yi estava andando parado tão abruptamente que ele quase voou para fora de seu assento. O que diabos? Havia algum tipo de perturbação do lado de fora, com soldados saindo dos veículos e olhando ao redor em confusão. Os gritos dos comandantes ecoaram no ar, e os cavaleiros despertos se espalharam, virando suas montarias ao redor. Logo, a fonte da perturbação ficou clara. Um dos A.P.C.S não conseguiu iniciar e se juntar ao comboio. Ele apenas ficou lá, imóvel, isolado do resto por um trecho de espaço vazio. Todas as tentativas de entrar em contato com a coorte de despertos atribuídos à APC falharam. De repente, Sun Yi sentiu um calafrio subir pela espinha. Ele olhou para o veículo principal, através de uma de suas sombras. Naquele momento, sua escotilha se abriu e Morgan emergiu, seus olhos vermelhões irradiando uma sensação tão aguda de frieza que ele sentiu como se sua alma fosse cortada. A princesa da guerra pulou e caminhou em direção à cauda do comboio, com seu manto vermelho arrastando-se atrás dela como um rio de sangue. Madoka e Nepis seguiram. Sun Yi hesitou por um momento. Então usou o Shadow Step para aparecer silenciosamente ao lado deles. Apóstrofo. Isso deve ser interessante. Os 4 se aproximaram da APC silenciosa, que já estava cercada por um anel de soldados despertos. Um deles deu um passo à frente, abordando Morgan com preocupação. Minha senhora, por favor, pode ser perigoso. Eu acho que você deve dar uma olhada em Articário do PD. Ela passou pelo desperto, sem uma palavra e levantou a mão. Os dedos de Morgan cortaram a liga blindada da escotilha do veículo como se fosse papel, e um momento depois, a entrada escura para o interior da APC foi revelada. Ela mergulhou na escuridão sem um momento de hesitação. Madoka seguiu um segundo atrás.
Sun-Yi e Nepi se entreolharam e se juntaram a eles. Sun-Yi não sabia o que esperava ver dentro do veículo, silencioso, uma cena de carnificina revoltante ou uma abominação oculta, talvez, mas o que ele não esperava era nada. O interior da APC estava completamente vazio. Não havia corpos, nem sangue, nem sinais da luta. Era como se eles tivessem desaparecido no ar. Morgan olhou em volta com um rosto sombrio, depois caminhou até a cabine do piloto e chegou atrás do encosto do assento, agarrando algo. Acontece que Sun-Yi estava enganado. Havia algo dentro da APC, e ela estava segurando-o em sua mão. Uma flecha única e despretensiosa com fletingue de couro opaco e uma ponta de flecha lançada de liga mundana. Morgan cerrou os dentes, seus olhos ardendo de fúria. Sua voz soou como assobio de uma espada deixando sua bainha. Silente Stalker. Sun-Yi olhou ao redor do veículo vazio com uma expressão complicada. Um santo estava aqui. O mistério do que aconteceu com a coorte de valores ao Kennedy. Não era mais um mistério. Os Guardiões do Fogo haviam desmantelado a emboscada preparada para o comboio pelas forças de Song. Mas enquanto eles estavam fazendo isso, alguém havia entrado no acampamento fortemente vigiado sem ser visto, abatido um grupo de elite desperto sem fazer um único som, e saiu, levando seus corpos embora. Que alguém era Silente Stalker, uma caçadora transcendente e uma das filhas de Kisong. Ela até deixou uma de suas flechas para trás, para deixar o inimigo saber quem era o agressor. Um santo poderia ter causado muito mais estragos, se quisesse, mas Silente Stalker aparentemente só queria fazer uma coisa. Prove um ponto. Morgan rosnou, então estalou a flecha, com o polegar e jogou os pedaços fora. Madoc fez careta, então disse uniformemente, Beastmaster está enviando uma mensagem. Parece que ela quer provocar-nos. Sua sobrinha permaneceu em silêncio por alguns momentos, compondo-se. Então, de repente, ela sorriu. Sua decepção anterior parecia ter desaparecido. Mensagem recebida. Capítulo 1134 Manhã Pacífica. Nada mais aconteceu no caminho de volta para a capital do cerco. Tornou-se mais difícil espionar Morgan e Madoc mais uma vez, então Sun-Yi não aprendeu muito sobre as consequências da mensagem zombeteira de Beastmaster. Ele, no entanto, entendeu a partir de pequenas dicas e pistas que a própria emboscada de valor tinha ido um pouco melhor do que a preparada por Song. A maioria dos emboscadores ainda sobreviveu, e agora estavam seguindo uma rota diferente para retornar ao território seguro. Os grandes clãs basicamente trocaram tapas. O que viria a seguir foram golpes reais. Foi bom voltar à civilização. Sun-Yi dormiu em uma cama macia, tomou um banho quente e preparou uma refeição real. Apesar da terrível guerra que se alastrava em algum lugar do continente, duas guerras, até, sua rotina era estranhamente mundana e pacífica. Ele até recebeu uma mensagem de vídeo da Raine. A rede na Antártida Oriental não estava tão em ruínas quanto no Centro Antártico. Assim, a largura de banda alocada a ele permitia tais frivolidades de tempos em tempos. Para a ligeira decepção de Sun-Yi, Raine só falou sobre o que estava acontecendo em sua vida por um curto tempo, usando o resto da gravação para demonstrar o progresso que ela estava fazendo em seu treinamento e pedir dicas. A mensagem terminou com algumas frases despreocupadas. A propósito, você se lembra do colega de classe que eu lhe falei? Aquele cuja irmã é piloto do MWP na Antártida. Aparentemente, sua unidade entrou em uma situação muito ruim, e ela só sobreviveu porque um mestre chamado Diabo a salvou. Agradeço aos deuses. Nem imagino como a família dela se sentiria se não fosse por ele. De qualquer forma, se conheces aquele tipo, compre-lhe uma bebida. Melhor ainda, tente ficar perto dele. Ele é aparentemente uma espécie de grande herói, então você estará mais seguro com ele. O que estou a tentar dizer é que devias ter cuidado. Cuide de si mesmo. Adeus. A mensagem terminou, deixando Sun-Yi em silêncio divertido. Ele balançou a cabeça. Quais são as chances? E o que diabos ela quer dizer? Eu conheço esse cara. Eu não disse a ela que as pessoas me chamam de Diabo da Antártida. Tenho a certeza que me gabei disso. Então, ele passou a compor uma resposta, primeiro passando por sua técnica e esgrima, em seguida, adicionando algumas frases no final. É que não é nada disso, é sim, eu me lembro. Quanto ao diabo, acontece que o conheço, muito bem. Esse cara é realmente incrível. Ele também é muito poderoso, bonito e repugnantemente rico.
A irmã do seu colega teve muita sorte em conhecê-lo. Hoje em dia, ele faz companhia principalmente aos santos e aos belos legados dos grandes clãs, mas desde que você perguntou, vou comprar-lhe uma bebida logo depois de terminar de escrever esta mensagem. Sun-Yi sorriu quando terminou e enviou a mensagem. Depois cumpriu sua promessa caminhando até a barraca de provisões mais próxima e pedindo uma xícara de café sintético barato. Ele saboreou seu calor na rua, observando os refugiados abrigados dentro das muralhas da cidade passarem por suas vidas diárias. A atmosfera na capital do cerco não era de todo leve, na verdade, foi acusado de angústia e pavor, mas não era tão pesado quanto tinha sido em Falcons Court. Não importa quão cheias de tribulações e ansiedade suas vidas se tornassem, as pessoas realmente viviam aqui, não apenas tentavam desesperadamente sobreviver. Sun-Yi sentiu que também estava vivo. A chuva era segura e não mostrava nenhum sintoma do feitiço. A evacuação estava a decorrer a um ritmo saudável. Nepis, Cassie, Refi, Kai e Jet estavam todos bem. Quanto aos grandes clãs, ele agora tinha um alvo claro em mente, pelo menos. Os assassinos do clã Song chegariam em breve. Impedir que o confronto entre eles e as forças do valor se espalhasse por essas ruas seria seu primeiro movimento independente. Ele tinha que se preparar bem. Sun-Yi terminou seu café, em seguida, deu um passeio em direção à sede do clã Valor. Seus deveres como enviado do governo não podiam esperar. Havia questões que ele tinha que passar adiante, relatórios que ele tinha que fazer e segredos que ele tinha que roubar. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, porém, Cassie parou pelo pequeno escritório. Sun-Yi tinha sido dado dentro do complexo para buscá-lo em nome de Morgan. A princesa de guerra queria vê-lo logo pela manhã, por algum motivo. Enquanto caminhavam pelos corredores do luxuoso complexo, Sun-Yi olhou para a garota cega e perguntou, o que exatamente ela quer desta vez? Cassie hesitou por alguns momentos, depois deu de ombros. Não tenho a certeza. Ela parecia animada com alguma coisa. Bem, na medida em que Morgan se permite mostrar emoções genuínas, pelo menos. Eu acho que você deve dar uma olhada em Articário do PD. Sun-Yi suspirou. Depois de um curto período de silêncio, ele fez outra pergunta. Ei, você pode me ajudar com algo no futuro próximo? A menina cega desacelerou um pouco. Com o quê? Ele considerou suas palavras por alguns momentos. Quero visitar alguns lugares nas Ilhas Acorrentadas. O navio voador Noctis deixado para trás agora pode descer através do Cruising, certo? Levará apenas alguns dias, se você pilotar. Cassie sorriu. Oh, claro, eu posso ajudar. A Torre de Marfim foi desviada para leste da Lágrima, por isso a viagem pode levar um pouco mais de tempo. Sun-Yi tinha algumas razões para retornar às Ilhas Acorrentadas, mas a principal delas era na Ilha dos Naufrágios, onde ele havia lutado contra um Ormvine. Ou melhor, sob ele. Os restos de Sun Prince ainda balançavam lá, emaranhados nas correntes quebradas. Sun-Yi queria que o Imp devorasse o máximo possível do gigante de aço. Seu desejo inicial de fazer o pequeno demônio desenvolver um corpo quase indestrutível era elevado, mas, na prática, encontrar metal mágico suficiente para alimentar a voraz sombra estava provando ser um problema. Então, era muito conveniente saber a localização de um gigante, morto, antigo santo de ferro. Enquanto imaginava o quanto Imp melhoraria depois de afundar os dentes no Príncipe Sol, Cassie o levou a uma porta vigiada e abriu. Sun-Yi ficou um pouco surpreso, já que não era um dos lugares habituais onde ele conheceu os emissários de valor. Na verdade, era um dojo espaçoso e fortemente reforçado com todos os tipos de espadas e implementos de guerra descansando em caixas blindadas. Morgan estava de pé no meio do dojo, vestindo nada, exceto uma túnica preta clara. Seus olhos vermelhões brilhavam com um desejo intenso e agudo. Desejo de cruzar espadas com um adversário digno, e destruí-los. Sun-Yi congelou. De repente, não me sinto segura. A princesa do clã Valor sorriu muito ao vê-lo. Mestre sem sol. Se bem me lembro, prometeste-me um pardal?